984536573. Simples assim. É importante lembrar, o que está em jogo aqui é o futuro das nossas crianças. Em Itaituba, cada opinião importa, cada voz conta. A sua presença, a sua participação, é isso que vai fazer toda a diferença na construção de uma cidade mais justa e segura para todo mundo. A gente conta com a sua presença. Participe! Tá aí o convite feito, né? O convite impresso e um convite de áudio para que fique realmente informado para vocês a importância da participação da comunidade nesse momento, para que a gente possa, de fato, conseguir trazer mais qualidade de vida, mais atendimento para a população de Itaituba e região. Então, dia 13/3, às 9 horas da manhã, lá no auditório da OAB, a audiência pública para a criação do segundo Conselho Tutelar aqui de Itaituba e região. A gente conta com sua presença. O convite foi feito pelo Dr. Ítalo e eu estou passando porque é um convite, é uma necessidade que nós estejamos lá para fazer parte desse processo, dessa história e dessa reivindicação. Conto com vocês. Antes de mais uma coisa, eu disse para vocês que essa semana foi uma semana muito agitada, graças a Deus, uma semana de muitas conquistas e muitas realizações. Uma delas, eu fui convidada para ser a psicóloga da AVCC, Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer, que é uma associação vinculada ao Hospital do Amor, em que vai levar essas pessoas que sofrem com o câncer, precisando de um tratamento, para o Hospital de Amor. Então, eu queria muito que o Thiago colocasse aí. Na segunda-feira, a gente teve a nossa primeira reunião com o prefeito, né, lá, falando sobre a AVCC. O prefeito nos recebeu, o prefeito Nicodemos, que sempre nos recebe com muita vontade, com muito carinho, com muito respeito. Então, está aí a gente apresentando a AVCC para o prefeito, obviamente pedindo a parceria dele, porque, né, a gente precisa pedir a parceria dele também, que é um projeto gigantesco e lindo e que vai ajudar toda a população de Itaituba e região. Aí nós fizemos uma reunião lá na casa da Aline com a equipe, tá aí, a equipe é gigantesca, tem pessoas assim incríveis participando desse processo, dessa doação. Todos que estão aí são voluntários, todos nós estamos aí doando o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho. E agora eu quero fazer o convite para você também. No dia 14 de março, lá na igreja, aí, ó, vocês estão todos convidados para participar da primeira Assembleia Constituinte da AVCC. Lá vocês conhecerão a diretoria, os componentes, os profissionais que estarão ajudando nesse processo. E é lá na igreja Matriz do Bom Remédio, às 19 horas. Eu queria muito, muito contar com a participação de vocês, para que vocês possam, de fato, conhecer esse projeto lindíssimo que tem à frente a presidente Elaine, que é uma pessoa que tem um coração maior do mundo. Então, vocês terão o prazer, não só a Elaine, mas ela como a presidente, a Xuxa, Rovânia, se eu não me engano, que é a vice-presidente. Então, eu queria muito contar com a participação de vocês. Nós temos mulheres lá de todas as religiões, nós temos católicos, evangélicos. Então, assim, não é um evento só do catolicismo, vamos assim dizer, né? Não, isso é uma assembleia constituinte de uma associação que não tem uma religião, que não tem um dono. Tem pessoas dedicadas a promover, trazer melhoria também de qualidade de vida para as pessoas que precisam de tratamento oncológico. Então, convido vocês, dia 14 de março, às 19 horas, lá na Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Remédio. Ok? Bom,
Olha, eu falei para vocês que era muita coisa. Essa semana também nós tivemos lá nas Sendas uma festa em alusão ao Dia da Mulher que a gente comemora hoje. E foi uma festa lindíssima, uma festa que a gente... Nossa, foi um encanto, né? Um encanto de festa, todo mundo de rosinha, todo mundo ouvindo, vários palestrantes, tivemos a Defensoria Pública, a promotoria, delegado, o próprio prefeito, autoridades, vereadores. Então, assim, foi uma festa em que a gente não só divertiu, mas a gente falou sobre o cuidado com a mulher, a responsabilidade, o seu posicionamento como mulher. Então, nós trouxemos isso e foi um momento muito agradável. Começou 2h30 da tarde e se estendeu até 6 e pouco da tarde. Então, foi um momento, acho que tem mais foto, Thiago, e um momento muito encantador mesmo para a gente, que conseguimos trazer, tivemos mais de 260 pessoas. Olha aí que lindo. Ligue 180, a gente falou da prevenção, falamos sobre feminicídio, falamos sobre tudo. Foi um momento incrível, um momento proporcionado pela nossa secretária de assistência, dona Paula Cristina, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço e consideração. Então, tá aí. São ações que são feitas em Itaituba para a gente poder, de fato, divulgar assuntos de importância para a comunidade. Bom, por último e não menos importante, ontem eu estive palestrando lá na Renovação Carismática Católica. Fizeram um chá para as mulheres, para lembrar esse dia, né, o Dia Internacional das Mulheres. Foi um momento, gente, mágico. Se vocês vissem a beleza que estava na decoração, no cuidado, no chá, sabe, no recebimento das pessoas. E, assim, foi um momento assim que eu me emocionei muito em poder fazer parte desse momento lá, de contribuir de alguma forma para falar um pouco para as mulheres sobre o seu valor, sobre o que você precisa fazer, a valorização. Então, assim, foi mágico. Fora o lanche que estava delicioso, foi feito um chá com bolo, biscoito, torta, foi tudo, cupcake, foi chiquérrimo, uma coisa mais linda do mundo. O cuidado da Helenilde em cada detalhe, como a palestra foi sobre laços de afeto, né? Então, cada detalhe, cada coisa linda. Então, eu quero deixar aqui o meu beijo, meu abraço para as meninas da Renovação Carismática que me convidaram, para ser palestrante nesse dia. É uma honra estar com vocês, é uma honra poder fazer parte desse momento. E eu quero muito, como eu disse ontem para a coordenadora Natália, sinta em mim uma serva também do Senhor para a Renovação Carismática Católica aqui de Itaituba, que eu estou à disposição para vocês. É um prazer, e é o mínimo que eu posso fazer para agradecer tantas bênçãos, tantas alegrias e tantas graças alcançadas ao longo desse tempo que eu moro aqui em Itaituba. Então foi isso. O primeiro bloco foi só de eventos, viu como minha semana foi agitada? Foi uma semana muito boa, muito gostosa, e eu quero que vocês comecem a participar disso também, né? Mandar um beijo para as meninas da AVCC, minhas colegas, que tinha algumas lá também ontem na Renovação Carismática. A Janaína estava lá, mandar um beijo para a Janaína. Para a Elaine, que esteve na festa lá das Sendas, né, apresentando a AVCC e falando um pouquinho sobre a importância dessa associação em Brasília, Brasília no Itaituba. Um beijo para a Elaine, um beijo para a Antonieta, enfim, um beijo para todos. Acho que minha convidada já está logada, a doutora Débora. A gente está só finalizando os ajustes, por isso que eu peguei o primeiro bloco para a gente falar sobre isso.
Então, eu vou agora para um rápido intervalo comercial, só para ver se está tudo certo, e a gente já começa a falar sobre o assunto de hoje, que é violência contra a mulher, feminicídio, direitos, criança, família, tudo que envolve isso. Então, eu trouxe uma convidada muito especial. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e a gente volta já já. O Crédito Cidadão continua ofertando excelentes linhas de créditos para micro e pequenos empreendedores de Itaituba. Por isso, é importante estar em dias com o banco para melhor aproveitar as opções de créditos. Atenção, credores de 2022, 2023 e 2024. O Crédito Cidadão está renegociando as dívidas com oportunidades incríveis de até 50% de desconto dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento, anexo ao Centro Administrativo Municipal, das 8 às 17 horas, e fique em dia com o Crédito Cidadão. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor, e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. A Prefeitura de Itaituba investe e valoriza a educação especial e a educação inclusiva, criando ambientes diversificados e enriquecedores, proporcionando educação de qualidade para todos. São 21 polos educacionais especializados na rede municipal de ensino, contemplando mais de 1.230 estudantes na cidade e no interior. A CEMED dispõe de equipes preparadas, com mais de 450 profissionais, mediadores, cuidadores e professores, que vão além do acesso à sala de aula, garantindo a valorização da... Bom, bem-vindos de volta, né, ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. O primeiro bloco foi de agradecimentos, de convite, de realizações, de mostrando as realizações, mas eu não posso deixar de falar do Ed Carlos e da Iris. Eles vieram ao meu programa, doutora Ed Carlos, doutora Iris, mas agora a gente é amigo, então a gente agora é Ed Carlos e Iris. Eles estão novamente aqui em Itaituba, fazem um trabalho aqui de tratamento da dor crônica, tem vários pacientes aqui em Itaituba, eles vêm aqui uma vez por mês, e eu estive com eles agora, de manhã, antes de vir aqui para a TV, em que eu fui presenteada com o né, de vários outros médicos e outros profissionais também, contando um pouquinho sobre a história de cada um, quando foi que eles resolveram fazer a transformação na sua vida. Então, quando que eles começaram a mudar a história da sua vida. E tem um capítulo especial aqui, do Ed Carlos, dedicou aqui a mim. Agora a gente vai colocar o óculos, né, porque você já viu. Para nossa amiga Rosane, este capítulo conta um pouco da minha história e transformação para aproveitar o melhor de Deus nesse mundo. Espero que eu te ajude a evoluir como empresária. Iris e Ed Carlos. O tema o capítulo fala: quando parei de fazer e comecei a ser. A decisão que salva não é a mais fácil, mas sim a que restaura a sua essência. Então tá aqui, Ed Carlos, é sempre uma honra, né, estar com vocês, com você, com a Iris, que já se tornaram meus amigos, e eu já vou começar a ler hoje mesmo, e esse é um livro que eu acho que vai transformar a vida de muita gente. Então, se você teve vontade, está com vontade, ó, o livro chama-se A Dor que Transforma. Como parar de vender horas, recuperar a vida e prosperar como médico. Mas aqui não tem só médico, tem outros profissionais. Claro que você, se você é médico, vai aplicar na sua vida médica. Eu, como psicóloga, vou aplicar para a minha vida como psicóloga. Obrigada, Ed Carlos, obrigada, Iris. Boa viagem, bom retorno para Brasília. Vão com Deus. Que Deus os abençoe e os proteja nessa estrada que vocês vão pegar agora. Bom, vamos começar então com a doutora Débora. Já estamos aí.
Vamos ver aqui se ela já está entrando ao vivo. Olá, minha amiga Débora. Olá, Roseli. Essa semana eu fiz umas contas aqui em casa, a gente se conhece há mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos, amiga. Vamos aí para os 41 anos de amizade. Isso, de verdade, é uma amizade, né, minha amiga? Que a gente venceu vários obstáculos aí de distância. A gente era de Goiânia, depois começamos a faculdade em tempos diferentes. E eu fui embora para Brasília, ela ficou em Goiânia, depois ela foi para Brasília, a gente se reencontrou e a amizade nunca perdeu, né, minha amiga? E a gente, hoje está em Pará, ela continua em Brasília, a gente tá junto, é uma amiga do coração mesmo. Exatamente. Além de ser uma profissional incrível, incrível, vocês vão ter... Eu vou ler um pouquinho sobre quem é Débora Fidelis Frias, mas hoje ela só é Débora Fidelis, né, amiga? Sim. Vamos lá. A Débora, ela é psicóloga clínica há mais de 25 anos e psicóloga jurídica atuando como perita no TJDF e Territórios, Tribunal de Justiça do DF e Territórios, nas varas de família há cerca de 11 anos. Pós-graduada em Psicologia Jurídica pela Universidade de Araraquara, pós-graduada em Direito da Família e Sucessão pela Escola Brasileira de Direito, a EBRAD, profissional de Psicologia Destaque Nacional no ano de 2023 pela Associação Brasileira de Liderança, Instituto Brasil Líderes, pós-graduada em Terapia de Casal, Família e Grupos, Pensamento Sistêmico, Construcionista e Social. Gente, a Débora é uma profissional, sabe aquela profissional ligada a 220? É assim a Débora. Então, hoje, por isso que eu chamei para a gente conversar sobre esse assunto, né, que a violência, o feminicídio e o ciclo da violência, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Se você quiser falar um pouquinho, dar um bom dia para os nossos telespectadores aqui de Itaituba, do YouTube, do TikTok, que estão assistindo a gente, fica à vontade, Débora. Eu queria agradecer inicialmente a poder participar, né, de um programa tão importante, divulgar sobre esse dilema da violência contra a mulher, um tema tão sensível, né, e tão, ao mesmo tempo, tão complexo. Então, agradecer a participação no seu programa e a cidade de Itaituba. Vamos em frente, né, saber como é que a gente pode conscientizar essas mulheres, os homens também, né, sobre a possibilidade de minimizar esses danos, né? Sim, sim. A Débora me passou uns dados aqui mais atualizados, que a gente vem falando disso ao longo do mês de março aqui em Itaituba, Débora. Inclusive, na segunda-feira, nós tivemos o lançamento de um programa de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. Itaituba foi a cidade escolhida aqui do estado do Pará para iniciar esse programa. Então, vieram profissionais da segurança pública do estado do Pará para fazer o lançamento desse programa aqui, porque Itaituba não foi escolhida porque Itaituba tem um lindo rio Tapajós aqui, não. É porque tem um histórico, né, muito ruim de violência contra a mulher, de feminicídio, de violação dos direitos da mulher. Então, tem um histórico que vem sendo melhorado graças à ação do Conselho da Mulher aqui, da polícia, né, principalmente da Polícia Maria da Penha, mas a gente fez esse lançamento e trouxeram vários dados para a gente. E você traz alguns dados a nível nacional. Eu vou ler aqui para o pessoal. Segundo dados do Laboratório de Estudos de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina, a LESPEN-UEL, tivemos cerca de 6.904 vítimas em 2025, o que acarreta um aumento de 34% em relação ao ano de 2024.
Ou seja, cerca de 6 mulheres são mortas por dia no Brasil. E aí, Débora, a minha pergunta primeira é essa, né? Os números de 2025 e o de 2026, sem dúvida nenhuma, são assustadores. Isso a gente não tem dúvida. Como é que a psicologia explica esse aumento de tanta informação e disponível? Algumas pessoas até falaram assim, que está aumentando porque as mulheres resolveram denunciar. Você acha que é por esse caminho ou é porque, de fato, infelizmente, as pessoas, principalmente os homens, estão com menos medo do que vai acontecer, menos tolerante, mais dependentes? Como que a psicologia vê isso? Eu acho que existem as duas possibilidades, né? O mundo tecnológico, ele nos trouxe mais, eu não digo nem só dados concretos, né? A gente ficou mais visível as situações que a gente vivencia hoje. Então, acho que é uma maior divulgação sobre a situação do mundo hoje, né? Esse acesso que as pessoas têm às redes sociais, vários tipos de redes sociais, igual a que você usa, TikTok, YouTube. Então, a gente teve uma abrangência de disseminação das informações. E também com esse conhecimento, a mulher buscou um pouco mais de conhecimento mesmo, né, de estudo, e elas foram verificando uma possibilidade maior de escutar, ver os sinais e abrir denúncias, né? A mulher passou a ser um pouco mais corajosa, eu acho, nessa nossa sociedade, e explicar, então, né, através da rede de apoio, contar o que está acontecendo. Ou então, no mínimo, ouvir palestras como a nossa, e saber como é que identifica isso dentro de casa. Então, eu acho que é um pouco dos dois, um pouco do aumento da tecnologia, né, que abranja o aumento das estatísticas, e essa capacidade nossa de, através, inclusive das escolas, né, de divulgar o que realmente é a violência contra a mulher. E a gente saber identificar se a gente está sendo vítima ou não, né? Às vezes não a gente identifica, mas a gente identifica alguém da família, algum colega, né? Os nossos filhos identificam nas escolas, né? Então, assim, a gente pode entender que além da tecnologia, as mulheres começaram a ficar mais destemidas, consequentemente, se valorizar mais. Sim. Os dados são muito claros, né? Houve um aumento muito substancial, estatisticamente falando, da violência contra a mulher de 2024 para 2025. É um aumento de 34%. Então, eu no meu conhecimento, acho que é quase como é que a gente pode dizer? Um tapa na cara da gente, assim, né? Tapa na cara da gente, né? Porque é quase um tapa na cara da gente mesmo, né? Esse aumento tão significativo de vítimas de feminicídio no nosso país, né? Nós saímos aí de quase 5 mil vítimas para quase 7 mil vítimas num único ano. Então, eu acho que é muito isso, dessa disseminação, dessa possibilidade da gente se informar um pouco mais e de se tornar mais estatística, né? Sim. Débora, existe um lugar específico, como, por exemplo, assim, onde que mora o perigo dentro de uma relação? Porque também dentro dessa pesquisa lá da Universidade Federal de Londrina, estadual de Londrina, tem um dado que, segundo as análises, cerca de 75% dos crimes ocorrem no âmbito íntimo e 59% dentro de casa. O que isso significa dizer em termos de, assim, para a gente entender, o que são esses dados aqui? A violência contra a mulher, majoritariamente, é uma violência doméstica e íntima, né? A maioria dos crimes ocorre, sim, dentro da própria casa da vítima, na residência do casal. Isso acontece porque o agressor não é um estranho, ele é um parceiro, ele é um ex-companheiro, e eles utilizam esse espaço privado como palco para exercer o poder e o controle. E a sociedade fica longe desse olhar, né?
A casa é onde o ciclo de violência perpetua, muitas vezes está escondida atrás de portas fechadas. Então, infelizmente, a maioria das mulheres vítimas de violência acontece em casa e com pessoas que ela conhece, ou são os parceiros ou os ex-parceiros, né? Sim, são pessoas da sua convivência diária, né? Aquelas pessoas que estão ali na sua intimidade, no seu dia a dia, né? Dividindo a mesma refeição, dividindo a mesma cama, o mesmo quarto, a mesma casa, né? Então, essa é uma forma que a gente precisa de trabalhar de repente para as mulheres, né? Essa conscientização de que apesar de ser uma pessoa que é do seu convívio ali, mas ele não está te valorizando e te respeitando como mulher, como companheira, como parceira. Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui que chegou para mim. Ó, muitas mulheres acreditam que o perigo está na rua, mas os dados, como a gente acabou de apresentar, mostram que o agressor dorme ao lado da pessoa. Da mulher, gente. Porque o lar se tornou o lugar mais perigoso para a mulher brasileira. A gente pode dizer isso, que o lar se tornou o local mais perigoso para a mulher? Eu vou explicar melhor por que o lar é o lugar mais perigoso. Porque primeiro a gente precisa ter a ciência dos diferentes tipos de violência contra a mulher, né? Sim. São 5, pela Lei Maria da Penha. Então a violência física é uma forma mais visível. É o tapa, né, o soco, o empurrão, o espancamento, o sufocamento. E maioria das vezes a violência física ela vem pela arma branca, né? 48% dos feminicídios no país são cometidos por arma branca. Então essa é a violência física, que é um dos tipos de violência contra a mulher. A outra violência que nós temos é a violência psicológica, né? Que ela é muito mais devastadora, pelo menos a meu ver. Porque ela sinaliza o início do relacionamento abusivo. E ela se manifesta através de humilhações, xingamentos, desvalorização da mulher, a perseguição, né, aquele ciúme doentio, o controle excessivo. E o homem fica perguntando onde que a mulher vai o tempo todo, com quem que ela está falando, como é que ela se veste. Então essa é a violência psicológica. Outro tipo de violência que a gente tem é a violência sexual, né? Qualquer conduta que faça com que a mulher participe de uma relação sexual não desejada, à base de ameaça, à base de uso da força, é uma violência sexual. Então a gente tem aí estupros, inclusive estupro marital, né? Ou uma tentativa de impedir qualquer uso de método contraceptivo, né? Forçar a mulher a atos sexuais degradantes. Então isso se classifica como violência sexual. Outro tipo de violência que nós temos é a violência patrimonial, que o homem, né, que retém o salário da mulher, quer destruir roupa, celular, tem homem que na briga quebra o celular da mulher, rasga a roupa, né, aquele controle do cartão do banco da mulher, o salário dela, né, às vezes até a falta de pagamento da pensão alimentícia é uma das condições de violência patrimonial, né, porque ele restringe o campo da liberdade econômica da mulher. Então, às vezes, tem homens também que danificam o carro da mulher, né, para que ela não vá trabalhar. Então, essa violência patrimonial, ela cria essa dependência econômica, que é um dos principais motivos que leva a mulher a voltar para o agressor, né, que ela não vai conseguir sair de casa. Então, ela fica sem o apoio material e para recomeçar essa vida dela. E temos também a violência moral, que é uma conduta que configura calúnia, difamação, injúria, que é acusar a mulher de falsamente de traição, né, falar mal da mulher para os outros nas redes sociais, isso configura difamação, xingá-la, né, isso configura injúria. Então, por que a violência, a maioria das vezes, acontece em casa? Porque é na residência que acontecem essas situações, né, da relação com o homem, o companheiro, né, de violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral. Por isso que a violência contra a mulher acontece, na sua maioria, dentro de casa e não na rua. Você falou dos 5 tipos de violência, que a gente precisa ter mesmo esse conhecimento, porque a grande maioria das mulheres, ela caiu, será? Ou ela está por aí?
Ah, tá. A grande maioria das mulheres, elas entendem que violência é só agressão, né? É só o tapa na cara, o empurrão, né? O bater. Então, não, nós temos vários tipos de doença, são 5 tipos dentro da Lei Maria da Penha, que fez aí 20 anos, né, recentemente. Sim. Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. Então, hoje ainda existe essa cultura da mulher achar que o homem, quando grita, quando não lhe dá o dinheiro ou tira o seu dinheiro, é porque é natural do homem, né? Porque ele foi criado assim, a família é assim, o homem é assim, e não deve ser dessa forma, né? O casamento, a união é uma parceria, não é se sobrepondo sobre o outro, né, Débora? E um dado importante, Rosani, é que a gente precisa entender o ciclo da violência. A violência física geralmente é a última etapa. Então nós temos etapas anteriores que passam por esses outros tipos de violência. Então é o controle excessivo, né? O parceiro quer saber onde que a mulher está o tempo todo, com quem ele fala, como ela se veste. E isso é visto como amor ou cuidado, mas é o principal sinal de posse. Sim. E aí vem o ciúme doentio, né? As acusações constantes de traição sem fundamento. E aí a mulher começa a ser isolada, né? Ela começa a se afastar da família, dos amigos, seja por proibição do parceiro ou por vergonha mesmo, né? E aí começa a ter um problema psicológico, a mulher começa a ter problema na autoestima, né? Ela começa a se culpar por tudo que está acontecendo, né? Ela repete frases como se fosse assim: se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse ficado tão bravo, né? E o medo constante de pisar em ovos, né? Para não prejudicar, para não provocar a raiva do parceiro. Então, a violência física é o último estágio, gente, porque existem vários outros estágios que são essas outras tipificações de violência, né? Classificadas aí na Lei Maria da Penha. E são violências que, como eu disse anteriormente, entra no ritmo da normalidade, né? Parece que é natural aquilo, o marido prender, é porque ele me ama demais, é porque ele tem muito cuidado comigo. Isso remete um pouco à baixa autoestima da mulher ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Porque na escalada da violência, a violência não para, ela só vai aumentando, né? Se não me engano, existe um histórico também, Rosane, que a gente precisa se preocupar muito, porque algumas das mulheres, elas já tomaram algumas medidas, né, de abrir boletim de ocorrência, solicitar medida protetiva de emergência, mas existe também, infelizmente, uma ineficiência do cumprimento dessas medidas protetivas, né? Então, 22% das vítimas já haviam denunciado e foram ignoradas, né, essa denúncia prévia. E isso aumenta o risco da gravidade, né? Mas existe também a tentativa de separação, né? O casal, a mulher, ela fica com medo de se separar desse marido porque ela parece que é como se ela tivesse consciência de que o risco de pedir uma separação coloca ela em um risco de vida mesmo, porque o agressor vê nisso a perda do controle, a perda porque a violência contra a mulher é uma objetivação do corpo da mulher. O homem se sente proprietário dela, proprietário da vida dela. Então, às vezes, quando a mulher vai pedir essa separação, ou tenta pelo menos pedir, o homem fica mais agressivo porque ele vê essa perda do controle sobre a sua suposta propriedade, né? Passamos pelo ciúme, pela posse, faz com que o agressor prefira matá-la do que vê-la com outro. Então, outro fator que traz muito prejuízo nessa relação é o uso do álcool, o uso de droga, né? Porque o álcool e a droga ela desinibe a agressividade, né? O homem se sente mais forte, mais poderoso com isso, né? E tem, infelizmente, o uso de mais de 48% dos casos de feminicídio são com armas brancas. Armas que estão dentro de casa, né? Estão dentro de casa, então não é o fato de estar armado, né? 48% é com faca, canivete,
estilete, tesoura. E isso tem em toda a residência, né, gente? Sim, são utensílios domésticos, né? Na prática, são utensílios domésticos, não são armas, mas são feitas armas por conta dessa questão da violência. Né? Gente, eu vou precisar fazer um rapidíssimo intervalo comercial. A gente vai continuar esse bate-papo com a doutora Débora, lá de Brasília, uma pessoa que é do meu agrado, da minha... né? Mas rapidinho, eu tento, sei lá, beber uma água, tomar um café, fazer um xixizinho e a gente já tá voltando. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. A Prefeitura de Itaituba melhora a mobilidade urbana com investimentos nas vias públicas em toda a cidade. Tem asfalto novo nos bairros Novo Paraíso e Nova Itaituba, bairro Liberdade, bairro Vitória Régia, bairro Botinha e várias frentes de trabalhos em parceria com o governo do estado, que vem mudando o visual urbano e ofertando melhor trafegabilidade nas vias públicas. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. O Cred Cidadão continua ofertando excelentes linhas de créditos para micro e pequenos empreendedores de Itaituba. Por isso, é importante estar em dias com o banco para melhor aproveitar as opções de créditos. Atenção credores de 2022, 2023 e 2024. O Cred Cidadão está renegociando as dívidas com oportunidades incríveis de até 50% de desconto dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento, anexo ao Centro Administrativo Municipal, das 8 às 17 horas e fique em dia com o Cred Cidadão. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo a Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. A Prefeitura de Itaituba investe e valoriza a educação especial e a educação inclusiva, criando ambientes diversificados e enriquecedores, proporcionando educação de qualidade para todos. São 21 polos educacionais especializados na rede municipal de ensino, contemplando mais de 1.230 estudantes na cidade e no interior. A CEMED dispõe de equipes preparadas, com mais de 450 profissionais, mediadores, cuidadores e professores, que vão além do acesso à sala de aula, garantindo a valorização das diferenças, com oportunidades reais de aprendizagem, desde o ensino infantil ao 9º ano. A educação especial e a educação inclusiva integram fortalecimento educacional em todo o município. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo a psicóloga Débora, lá de Brasília. A gente está falando sobre o ciclo da violência contra a mulher, como é que começa, quais os tipos de violência, como que isso impacta na vida da família, dos filhos principalmente. A Débora, que trabalha na vara de família já há mais de 11 anos, tratando de justamente essas questões de separação, de guarda, de alienação parental, todas essas questões, né, minha amiga? Eu chamo minha amiga porque ela é minha amiga mesmo, gente, de anos e anos. Além de ser essa profissional incrível que é a Débora.
Amiga, Débora, deixa eu tornar a coisa mais profissional aqui no programa, né? Débora, vamos tornar a coisa mais profissional. É porque a gente só se chama de amiga, então fica difícil falar Débora, né? Sim. Olha só, a gente tem aqui, existe um perfil do agressor? Tem um perfil? Tem assim, uma idade, uma profissão, alguma coisa que hoje a gente percebe dentro desses agressores uma semelhança? Idade, profissão, ou não existe isso? Não existe isso não, porque a gente tem visto aí pelas reportagens de TV que isso está acontecendo desde a adolescência, né? Desde jovens com os namoros. Então, aconteceu inclusive essa semana agora, né, gente? A rede nacional, o estupro coletivo, né, com menores de 17 anos, de 18 anos. Então, acho que não tem idade para isso não. Agora, algo que eu tenho percebido, Rosane, pelo menos no consultório, né, atendendo perícias, e de vez em quando também fazendo avaliação psicológica em Brasília, é que depois do período de Covid, durante o período de Covid, a gente percebeu no consultório uma sociedade muito mais adoecida. Eu não sei se só pela divulgação, mas eu acredito que não, mas assim, quando a gente vai, eu tenho o hábito de aplicar nas minhas perícias testes psicológicos e vários deles. Então eu tenho observado que depois do Covid, a sociedade adoeceu muito. Então isso também leva um pouco mais da agressão, né? Porque tem os transtornos psicológicos também. Mas eu acho que a agressão contra a mulher não tem idade, não. Ela vem acontecendo, da adolescência até a vida adulta. Ela vem acontecendo e vem aumentando muito, né? E também não acredita que o aumento dessa violência... Desculpa, pode falar, Débora. Você me perguntou sobre traço de personalidade, eu acho que também não tem traço, não. Isso é um fator cultural. Qual é o problema da nossa sociedade atual, Rosane? O homem, nós viemos de uma cultura em que o homem, ele acha que ele tem o poder, porque ele é o provedor. E a mulher, ela é submissa, né? Acontece que com a modernidade, isso mudou muito, porque a mulher foi para o campo de trabalho. Sim. A mulher buscou o conhecimento. Mas aí algumas pessoas me perguntam, mas se a mulher buscou tudo isso, ela está tão independente, por que a agressividade contra a mulher continua na modernidade, né? É um fator muito, muito complexo, porque que a gente tem que ter cuidado como mulher e mãe, porque muitas das casas, apesar de eu ser mulher e buscar minha independência financeira, buscar minha independência funcional e de conhecimento, eu estou, geralmente, educando meu filho de acordo com o que eu fui educada. E que o homem continua sendo o homem que tem o controle, tem o poder sobre a mulher. Então, eu digo muito do exemplo da minha casa, de como eu criei. Eu tenho um casal, e o meu filho, hoje com 17 anos, ele faz tudo que tem para se fazer numa casa. Sim. E existiu uma situação de quando eles eram pequenos, minha casa é uma casa que vem muita gente, os colegas vêm aqui para casa. E eu lembro que à noite eu peguei o celular do meu filho e tinha uma conversa do grupo das meninas, ele devia ter 7, 8, 9 anos, alguma coisa nesse nível. E tinha mensagens assim, como se meu filho tivesse assediado uma das meninas. E eu achei aquilo gravíssimo. E aí, na minha casa é uma casa que a gente conversa sobre tudo. Então eu sentei com meu filho para ele me explicar, para você saber o que você está fazendo. E aí ele contando que na verdade não foi ele, foi um dos amigos que eu tinha uma suspeita que não era uma pessoa muito boa, né? E que esse amigo a gente como psicóloga, a gente tem um pouco mais de senso de direcionamento, que são um pouco mais diferentes, né, do normal. E aí meu filho falou que não foi ele que tinha mandado, porque como era a festa de aniversário dele, o colega pegou o celular dele e mandou isso no grupo das meninas. E eu achei aquilo assim terrível. Eu obriguei na época, meu filho, apesar de ter, eu acho que ele tinha 7/9 anos, eu obriguei ele a passar mesmo uma mensagem pedindo desculpa para as meninas,
explicando o que tinha acontecido e contando assim a forma como eu educo meus 2 filhos. Porque aqui, assim, nós, né, somos 2 mulheres e um homem. Então, assim, a forma, especialmente pelo trabalho que eu executo aqui em Brasília. Então, assim, o respeito que você tem que ter pela mulher. E eu lembro que no outro dia ele foi para a escola, porque isso foi no domingo, no outro dia, na segunda, ele foi para a escola, e aí chegou a mensagem, ele dizendo, né, mãe, todo mundo foi me perguntar, e as meninas falaram assim, não, a gente já sabia até quem era. Então, é isso que está faltando, a meu ver, está faltando na sociedade, né, dessa perpetuação dessa agressividade contra a mulher. Porque não adianta eu, mulher, estar no campo de trabalho, buscar minha independência financeira, minha independência intelectual e continuar educando meu filho como na década que eu fui educada. Sim. E isso eu vejo muito na sociedade ainda. Então, eu acredito que a perpetuação disso vem muito da forma como eu continuo educando em casa. Sem essa transformação da mulher, né? Porque seria muito cômodo, né, Débora, você como mulher ver uma coisa dessa, ver um filho e dizer assim, mas isso é coisa de menino mesmo, isso é coisa... Porque aí você estaria justamente fazendo tudo o contrário do que você prega e trata, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado mesmo de enxergar os nossos filhos não só como nossos filhos, mas futuros maridos, né? Futuros companheiros de alguém, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado como mãe de criar uma pessoa não só para mim, não é para mim, a gente cria para o mundo, a gente cria filho para se relacionar com outras pessoas, a gente cria filho para ser respeitado, mas também para respeitar. Independente da classe social, do nível de escolaridade, de qualquer outra coisa, a gente precisa ter esse entendimento. Então, esse cuidado e se colocar no papel. Você, nesse momento, você saiu do lugar de mãe, você tinha um papel de mãe também, obviamente, mas você se colocou no lugar de mulher, né? E de repente de mãe de uma dessas meninas ou até de uma dessas meninas. Sim. E eu fico olhando assim, como é que tem que ser o homem de hoje, né? Diante dessa mulher que mudou muito o padrão. Então, assim, o fato de você ser um bom marido, o fato de você... Vamos supor que você divorciou, é separado. Mas o fato de você respeitar essa mulher na frente do seu filho ainda, do fato de você colaborar com as despesas do filho, pagando a pensão em dia, o fato de você não aceitar o seu filho falar mal da mãe dele, né, na sua presença ou na presença dos familiares, tudo isso, como você como homem, você ajuda a diminuir essa agressividade contra a mulher. Então, é uma postura também do homem na sociedade atual em diminuir essa estatística que a gente tem hoje, né? Exatamente. É um caminho, de repente, né? Um caminho para a gente entender de fato e começar a promover essa mudança de cultura, essa mudança de tratamento, de crença, até mesmo de valores, né? Porque a gente está em processo de transformação, a gente está em processo de melhoria, né? De como ser humano. Então, e você disse uma coisa anteriormente, e que eu tenho visto também, Débora, no consultório também, que é essa questão da pandemia. Inclusive ontem, na palestra que eu dei lá na Renovação Carismática Católica para as mulheres aqui de Itaituba, eu falo sobre isso, né? O quanto nós adoecemos após a pandemia. E o que a pandemia veio para mostrar para a gente? Que a gente precisa de pessoas, a gente precisa estar do lado das pessoas, a gente precisa de criar laços de afeto, laços de companheirismo, de parceria. Mas a pandemia, eu percebo isso também no consultório, de um modo geral, no meu trabalho aqui também, dentro da assistência social, que a pandemia ela fez uma virada de chave. Por um lado bom, que a gente perceber que a gente não se basta sozinho,
mas por um lado muito difícil, em que as pessoas estão, parece, mais sem paciência, sem limite, não sei, o que você fala, assim, o que você acha que é? Quando começou a pandemia, eu tenho um diálogo muito aberto na minha casa com os meus filhos. Então, eu lembro que, para mim, a minha consciência do que foi a pandemia foi que nos obrigou a olhar para o ambiente interno, família. Porque a gente teve que ficar, né? Porque como os pais hoje trabalham muito, ficam o tempo todo fora de casa, as crianças, pelo menos em Brasília, grande parte das crianças de Brasília estudam em período integral. Então, as famílias se encontravam em momentos específicos, né? Ou algum lazer no final de semana, algum, sei lá, sai da escola, vai até para casa e daí cada um fica no seu quarto e fica imune. Mas a pandemia nos obrigou a olhar um para o outro dentro de casa. Então, aquele transtorno que às vezes eu não enxergava, porque eu entre aspas, gente, depositava na escola e a escola que se vire para cuidar da criança, para educá-la, né? E aí me obrigou a olhar para o filho que eu tenho, me obrigou a olhar para a mãe que eu tenho, me obrigou a olhar para o tipo de pai que eu tenho dentro de casa. Sim. E eu acho que isso gerou muito conflito, porque era algo que eu não tinha obrigação de olhar, de analisar, de pensar sobre. E aí eu tive uma coisa que a psicologia ensina muito a gente, né? Assim, eu tive que ter um olhar sobre o não eu, ou seja, o que é diferente de mim. E esse diferente de mim assusta, porque cai contra as crenças do que eu quero, do que eu desejo, contra as crenças e o limite do que o outro deseja, do que o outro quer. E eu não aceito. A nossa sociedade a gente tem uma palavrinha que a gente usa muito hoje nas escolas para justificar as coisas que eu acho que são equivocadas, que é baixa tolerância à frustração. O que é isso? Dificuldade de lidar com o outro, o que é diferente de mim. Mas nós, como seres humanos, somos seres relacionais. Eu tenho a obrigação o tempo todo de lidar com o outro que é diferente de mim. Então a pandemia me obrigou a olhar para quem é o meu filho, a olhar para a educação que eu dei e que não foi funcional, a olhar exatamente para a violência doméstica que eu já vivenciava, porque às vezes eu já estava passando pela violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, e não enxergava isso como violência. Achava porque que eu estava naquele né? Achava natural, e não é, a pandemia me obrigou a ter esse olhar, inclusive interno, né? Como é que eu estou me sentindo diante disso? E eu acho que o bom foi esse, porque assim, olhar para dentro e olhar para as pessoas que estão em volta, isso trouxe um desgaste, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. Então, aquele ruído que o filho fazia quando come, né? Porque tem pessoas que têm esse problema. aquele assim, vem aqui agora porque eu quero agora. Então, não é que eu fiquei mais intolerante, é porque na verdade eu já não percebia isso. Porque eu estava o tempo todo preocupado com o que estava fora da minha relação familiar. E aí a pandemia me trouxe essa obrigatoriedade de enxergar dentro. Sim. E aí eu acho que os conflitos ficaram mais sob alerta, porque ficaram mais próximos, né? Então eu vejo no consultório, vejo nas perícias, quando eu aplico testes psicológicos, gente, as pessoas estão muito adoecidas. Muito mesmo. Muito. Eu falo também, assim, que eu tinha consultório em Brasília, atuei em duas clínicas, uma clínica que eu era parceira e uma que era minha mesma, né? Então, isso antes da pandemia e depois da pandemia. Então, a gente percebe mesmo esse adoecimento muito mais presente, muito mais forte, e muito as pessoas em busca de uma solução, e às vezes a solução que essa pessoa busca não é a solução adequada, né? Ela se apega a qualquer coisa, ou coisas, por exemplo, a gente tem visto um aumento muito grande de uso de drogas tipo lícitas, né? Como o álcool, como a bebida, a cerveja, o uísque, né? Entre crianças e adolescentes, né? A gente tem visto isso, esse adoecimento
muito rápido. Mas ele já tem 16 anos, ele já... Gente, isso não pode ser normalizado, isso não pode ser naturalizado, como se, ele fez 16 anos, se ele já pode, por exemplo, votar, ele já pode beber. Eu escuto o discurso desse nível, Débora, sabe? Então isso me assusta, porque a gente não está falando de uma bebida, de uma cerveja, a gente está falando de um ciclo que pode ser começado ali a ser repetido e transformar essa pessoa num futuro alcoólatra, né? Então, assim, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos meus encontros, no meu trabalho. A gente tem que parar de normalizar aquilo que não é normal. Eu lembro muito, pelo menos na nossa infância, o pessoal fala muito assim, na nossa época também tinha a droga, o álcool. Tinha, claro que tinha. Na minha faculdade tinha. E a gente estudava em faculdade particular, né, Dani? Também tinha. Acontece que o fato de ter não justifica que eu tenha que estar próxima dela. Exatamente. Então é uma coisa que é da obrigatoriedade da profissão da psicologia, você atender temáticas das quais você consegue lidar. Uma temática que se chegar no meu consultório e falar assim, tô com problema com o uso abusivo de substância, eu não consigo trabalhar, porque não faz parte da minha vivência como profissional, minha vivência como ser humano. Então, e é obrigação nossa. Quando chega um paciente que você não sabe trabalhar aquela temática, você tem a obrigação de indicar um outro profissional. Sim. Então, assim, o fato, assim, hoje tá quase que naturalizado nas escolas o uso do vape. Gente, isso é muito grave. É um dos cigarros mais tóxicos. Mais cancerígenos. Mais cancerígenos. E isso é comum em escolas. E sendo uma substância totalmente proibida pela Anvisa. Então já vi situações de perícia, crianças de 10, 12 anos fazendo uso de vape. E eu fico me perguntando, se já faz uso de vape nessa idade, eu te pergunto, como é que o pai não está vendo? Está tendo omissão? Porque ele comprou com algum dinheiro, gente, então não vai usar só na escola. Então, assim, eu acho que é uma obrigação nossa como mãe, e já ouvi isso em tribunais de forma direta com juízes, a obrigação nossa é olhar, é abrir mochila, é conversar sobre aquilo. E isso tem que ser feito, gente. Porque a normalização de drogas lícitas ou ilícitas, isso é muito grave na sociedade. E é um dos fatores de risco para agressão, né? Sim. Porque as drogas e o álcool, ela desinibem a agressividade. É como se desligasse uma chavinha do nosso superego, você pode tudo. Exatamente. E aí eu aumento a agressividade, não só contra a mulher, mas contra o outro que é diferente de mim, né? Isso é muito grave. E a gente, como orientadores, educadores dos nossos filhos, a gente tem sim a obrigação de olhar sobre o que eles estão fazendo. E por mais que, não, mas eu estou infringindo a intimidade do meu filho. Isso não é infringir, isso é obrigação legal sua. Até os 18 anos você é obrigada, porque os 18 e um segundo, ele vai responder sozinho pela vida dele, mas antes disso, quem responde civilmente é você como pai, é você como mãe. Então você tem um direito legal de abrir mochila, de ver, eu fazia isso, gente, a cada vez eu pegava, sentava com os dois e, né, me dá aí, deixa eu ver o que você conversa. E nisso, o que você conversa, eu achei mensagem no celular do meu filho fazendo apologia ao nazismo. Isso é muito grave. E foi na época da pandemia, Rosane. Até eu descobrir o que era e de quem tinha vindo, para mim foi quase um caos. Então eu também fui para a delegacia, eu abri boletim de ocorrência, eu mandei investigar quem tinha mandado, quem não tinha mandado, por que tinha mandado. Então são coisas que a gente só percebe se a gente tiver um olhar muito cuidadoso com o filho que a gente está educando. Exatamente. E olha, você falou uma coisa tão interessante, Débora, e tão necessária, porque o povo pensa que psicólogo não tem problema, né? Psicólogo, por ser psicólogo, a família não tem problema, o filho é normal, né? Vamos assim dizer. Uhum. E só nós, quem da profissão da psicologia, é que sabemos o que é lidar com
com a família, sem ser a psicóloga da família, né? Ser a mãe, ser a esposa. Eu não sou psicóloga do meu marido, eu não sou psicóloga dos meus filhos. Eu não eduquei eles dentro da psicologia, eu eduquei eles dentro dos meus valores, dentro das minhas crenças, que foram passadas e que foram assimiladas e foram transformadas. Então, essa noção que as pessoas precisam ter, e esse discurso que você falou assim, mas eu estou invadindo a privacidade do meu filho. Filho até 18 anos, ele não tem privacidade. Você é responsável, você acabou de falar isso, é você, porque ele ainda é considerado menor, então quem vai responder é o pai e a mãe. Agora, na hora que ele faz 18 anos, e como você disse, 18 anos e 1 segundo, se ele cometer um crime ali, é a responsabilidade dele. E aquilo que a gente conversou, o uso de substâncias, vamos dizer, substâncias ilícitas, ou até lícitas mesmo, ela cria essa naturalidade, essa normalidade, e isso lá na frente pode fazer com que seja um possível agressor, né, que seja, porque é aquela chavezinha, né, que vira, eu posso tudo, eu dou conta de tudo, eu sei tudo. Então, isso é muito importante, que os pais entendam que, de repente, o agressor no futuro foi uma criança sem limites, uma criança que não teve uma orientação, que não teve uma frustração, que não teve uma educação mesmo de fato. Isso, você tocou num ponto importante, que existe a criança que ela está dentro de um ambiente tóxico, em que existe uma violência familiar, né, contra a mulher, ou seja, que, gente, a criança ela não só vê a violência física, que é o último estágio da violência, mas ela ouve, ela percebe que o clima da casa está ruim, ela sabe que alguma coisa de errado está acontecendo entre os pais, né? E aí, crianças assistem gritos, crianças escutam pedidos de socorro, né? Então a gente chama isso de violência vicariante. E muitas dessas crianças, esses meninos, aprendem, né, que amar é bater. E que as meninas têm que ser submissas, têm que sofrer. Então, os meninos vão para a vida adulta nessa aprendizagem pelo modelo que eles estão vivenciando em casa, né? E crianças que passam por isso, elas têm dificuldade elas podem desenvolver, né, transtorno de conduta de aprendizado, elas passam a ter dificuldade de concentração na escola, elas ficam mais agressivas, ou então ao contrário, elas vão se retrair na escola. E elas podem desenvolver vários transtornos, né, transtorno de ansiedade, depressão, repetir o ciclo dessa vida adulta, né, como agressor, ou às vezes até como vítima. Então, muitos dos transtornos, eu tenho a predisposição genética para ter, mas para desenvolver, eu tenho que ter um trauma. Então, o trauma pode vir desse assistir, desse estar num ambiente extremamente tóxico. E outro fato importante que a gente tem que ver são o impacto dessa violência no âmbito do familiar contra a mulher, né? A mulher pode vir a desenvolver transtorno pós-traumático, a gente chama de TEPT, né? Ela pode ter pesadelo, ela pode ficar o tempo todo com esses flashbacks dessa violência, ela fica hipervigilante, ela pode desenvolver depressão, ansiedade, né? Porque ela fica desesperançosa, chora o tempo todo, passa a ter crise de pânico, ou até mesmo desenvolver, gente, tentativa de suicídio, automutilação, porque ela tenta externalizar aquela dor que é psíquica, que está insuportável para ela. E a vítima, depois de repetidas tentativas frustradas de mudar a situação que ela está, e de pedir ajuda e não ser ouvida, ela aprende que ela é incapaz de reagir. E aí ela vai ficando passiva, né? Contra essa violência que ela tem como o dia a dia dela, talvez, né? Sim. A gente... eu quero até falar um pouco mais sobre isso, porque você vem trabalhando na vara de família já há 11 anos, e eu imagino que você tenha vivenciado uma série de situações que culminaram esse tipo de comportamento, né,
transtorno da criança, e a gente tem que entender um pouco esse ciclo, mas eu preciso ir para um rapidíssimo intervalo comercial, só para a gente dar uma respirada aqui, para os nossos telespectadores beber água, e a gente volta em um minutinho. A Prefeitura de Itaituba melhora a mobilidade urbana com investimentos nas vias públicas em toda a cidade. Tem asfalto novo nos bairros Novo Paraíso e Nova Itaituba, bairro Liberdade, bairro Vitória Régia, bairro Botinha e várias frentes de trabalhos em parceria com o governo do estado, que vem mudando o visual urbano e ofertando melhor trafegabilidade nas vias públicas. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. O Crédito Cidadão continua ofertando excelentes linhas de créditos para micro e pequenos empreendedores de Itaituba. Por isso, é importante estar em dias com o banco para melhor aproveitar as opções de créditos. Atenção, credores de 2022, 2023 e 2024. O Crédito Cidadão está renegociando as dívidas com oportunidades incríveis de até 50% de desconto dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento, anexo ao Centro Administrativo Municipal, das 8 às 17 horas e fique em dia com o Crédito Cidadão. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. A Prefeitura de Itaituba investe e valoriza a educação especial e a educação inclusiva, criando ambientes diversificados e enriquecedores, proporcionando educação de qualidade para todos. São 21 polos educacionais especializados na rede municipal de ensino, contemplando mais de 1.230 estudantes na cidade e no interior. A CEMED dispõe de equipes preparadas, com mais de 450 profissionais, mediadores, cuidadores e professores, que vão além do acesso à sala de aula, garantindo a valorização das diferenças, com oportunidades reais de aprendizagem, desde o ensino infantil ao 9º ano. A educação especial e a educação inclusiva integram fortalecimento educacional em todo o município. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. A Prefeitura de Itaituba melhora a mobilidade urbana com investimentos nas vias públicas em toda a cidade. Tem asfalto novo nos bairros Novo Paraíso e Nova Itaituba, bairro Liberdade, bairro Vitória Régia, bairro Botinha e várias frentes de trabalhos em parceria com o governo do estado, que vem mudando o visual urbano e ofertando melhor trafegabilidade nas vias públicas. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. O Crédito Cidadão continua ofertando excelentes linhas de créditos para micro e pequenos empreendedores de Itaituba. Por isso, é importante estar... De volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca, hoje recebendo a psicóloga Débora Fidelis, diretamente de Brasília, via link. A gente já falou no primeiro e segundo bloco aqui sobre violência contra a mulher, sobre o ciclo da violência, falamos dos tipos da violência. Então, para você que está chegando agora, que acordou agora,
Eu acho que tem pouquíssima gente que acordou agora, porque vocês gostam tanto de me ver que vocês levantam cedinho como eu levanto, para não perder nem um pedacinho desse programa. Mas se você, por algum motivo, perdeu, o primeiro e segundo bloco já está disponível no YouTube. O Thiago vai deixar o link aí do YouTube aqui da Rede TV. E logo mais vai estar já disponível no meu YouTube também, no YouTube do programa Ser Pleno. Estou ao vivo aqui no TikTok, com muita gente aqui mandando oi para mim, assistindo pelo TikTok aqui do programa. O arroba do meu programa é Programa Ser Pleno, é tudo junto, né? Programa Ser Pleno, é YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. São as 4 redes sociais que eu utilizo. Além do WhatsApp do programa, que é o 939-8114-6961. O Thiago já deixou aí para vocês aí bonitinho aí para vocês mandarem perguntas. Se quiser ainda dá tempo, eu estou em entrevista com a Débora lá em Brasília e a gente vai voltar com ela aqui ao vivo agora. Mas antes eu quero mandar um beijo para as minhas colegas da AVCC que estão assistindo, já me deram um oizinho ali no grupo. Elaine, Janaína, Aline, os nomes eu ainda estou aprendendo, mas eu já quero mandar um beijo para vocês. Obrigada por estarem fazendo parte da minha história também e permitir que eu faça parte da história da AVCC, que é uma associação dos voluntários de combate ao câncer aqui de Itaituba, que é uma associação vinculada ao Hospital de Amor e que eu fui convidada para fazer parte. Eu sou a psicóloga do grupo e é uma honra, eu sempre falo, né, que é uma honra poder fazer parte dessa associação. E dia 14 agora, lá na Igreja Matriz do Bom Remédio, às 19 horas, o lançamento oficial da AVCC. Então você está convidado para participar desse lançamento, para conhecer a diretoria, para conhecer os objetivos, as propostas, tudo sobre a AVCC, como você pode fazer parte da AVCC como voluntário, como você pode ajudar. A gente já está com uma rifa aí para vender, a rifa de uma cesta da Cacau Show. Gente, maravilhosa a cesta, vou ver se eu consigo a foto aqui para colocar já para vocês essa foto. A rifa tá R$10, quem quiser comprar, chama a gente, pode chamar no meu programa mesmo, aí no telefone do programa Ser Pleno, e eu levo até vocês, o telefone tá aí, ó. Mas a gente precisa, porque esse dinheiro ele é todinho destinado ao tratamento e ao cuidado das pessoas acometidas com câncer, qualquer tipo de câncer. Então, eu convido vocês para comparecerem à Assembleia no dia 14 de março, às 19 horas, lá na Igreja Matriz do Bom Remédio. Só reforçando mais um convite que o Dr. Ítalo passou para a gente, no dia 13 de março, às 9 horas da manhã, lá na OAB, nós vamos ter uma audiência pública. O que é uma audiência pública? É uma audiência onde todos nós possamos participar, não só advogados, autoridades, não. Qualquer pessoa pode participar e para tratar sobre a criação do 2º Conselho Tutelar de Itaituba. Então, é mais um convite que eu estou fazendo para você. São ações, são convites que a sua presença é de suma importância. Então, eu quero muito contar com vocês lá. Vocês vão chegar e vão dizer assim, ó, eu vim porque a Rosane, lá do programa Ser Pleno, me convidou. Ela disse que eu podia estar aqui e eu estou aqui. Tudo bem? Vamos lá voltar com a Débora. A Débora, como eu disse anteriormente, a Débora ela vem exercendo um trabalho aí de mais de 11 anos frente à Vara da Família, né, fazendo pareceres, né, Débora? Explica um pouquinho do seu trabalho e como é que a violência doméstica entra
nessa dinâmica da família e no final, para você dar um parecer sobre se está existindo uma alienação parental, se está existindo alguma violência contra essa criança. Existe isso? Fala um pouquinho para a gente. Bom, há cerca de 11 anos eu trabalho como psicóloga perita exclusiva do Meritíssimo na vara de família aqui em Brasília. O pessoal me pergunta, né, como é que faz, a gente se cadastra no órgão, a gente estuda muito. Não é só cadastrar, né, amiga? Não. Eu costumo dizer, Rosane, que a psicologia jurídica, a meu ver, é a psicologia mais perigosa. Porque eu vou lidar com famílias, né? Então o meu trabalho, o meu relatório, ou ele vai ajudar a ressignificar uma família, ou ele vai terminar de destruir uma. Então eu acho assim, desde criança, na minha infância toda, eu sempre fiz trabalho voluntário e geralmente voltado para crianças. Então como é que eu comecei com a psicologia jurídica em Brasília? Porque eu tenho o hábito de fazer, a cada 2 anos eu fico numa instituição fazendo trabalho voluntário. E eu não vou numa instituição com crianças, eu não vou lá, não é para ser psicóloga, eu vou para brincar. Eu vou para isso. É um lazer meu. E desde criança, minha mãe me ensinou a fazer trabalho voluntário e sempre com crianças. Então, eu não sei explicar. Eu tenho muito profissional de psicologia que pergunta, Débora, como é que você acha isso? É porque eu acho que minha história de vida me ensinou a fazer leitura de criança, porque eu sempre brinquei muito com criança. Eu brinco muito assim, que a minha criança interna ela é gigantesca. Então, eu tenho uma habilidade enorme de tentar compreender e entender o que aquela criança está querendo me dizer. Porque o tempo de perícia ele é muito rápido, eu tenho que eu tenho que atender a família, né, o psicólogo, a escola que aquela criança estuda, ou a testemunha do pai, eu tenho que fazer esse trabalho inteiro e entregar um laudo. Geralmente meus laudos são aí de 80 a 120 páginas, eu digo que eu faço um TCC a cada laudo, então eu tenho que fazer tudo isso em 30 dias. Então, por isso que eu falo que a psicologia jurídica ela é perigosa, porque eu só entrei nela depois de mais de 15 anos de atendimento infantil. Fora a minha história de vida, né? Que eu trabalho com crianças. Minha primeira profissão foi em escola. Então, assim, o trabalho da psicologia jurídica ela é perigoso porque eu tenho que saber exatamente o que aquela criança está querendo me dizer em um tempo muito curto. Então, sim, eu preciso estar afiado no atendimento de família. Então, muita gente, estagiário, termina a faculdade e entra em contato. Fiquei sabendo que a senhora, como é que está isso? Porque é uma novidade do mercado da psicologia hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, fico tão preocupada, porque a primeira coisa que eu pergunto para o profissional é, você atende criança? Porque quando você atende criança, se especializa em atendimento infantil, você já está atendendo a família. Porque, na verdade, a criança é o bode expiatório, né? Na nossa época, a gente usava a palavra bode expiatório. Sim. Ela que traz o problema que está acontecendo na família. E, ao mesmo tempo, você está atendendo aquela família também. De uma forma muito indireta, você está atendendo família. Então, para você vir para a área da psicologia jurídica, eu acho que você já tem que ter um bom caminho de atendimento infantil. Sim. Eu não falo só infantil, falo infantil / adolescente, que é a mesma coisa, né? Uhum. Então, o trabalho da psicologia jurídica, quando eu entrei porque eu estava terminando um trabalho como voluntário numa instituição e perguntei para a minha psicóloga na época se ela não conhecia algum lugar aqui em Brasília para me indicar para eu levar, né, quero fazer trabalho voluntário, se tinha disponibilidade ou não. E ela perguntou para mim, falou assim, nossa, para minha instituição. Eu falei, como assim, pessoal? Eu nem sabia que você tinha. Aí ela, não, eu sou vice-presidente do Instituto Camalion. Instituto Camalion em Brasília, ele é referência no atendimento de crianças vítimas de violência sexual e mães vítimas de violência doméstica. E os casos são encaminhados pelo judiciário. E é muito bonito o trabalho aqui no Instituto Camalion, porque o Instituto Camalion de Brasília, ele é subsidiado pelas socialites de Brasília. Então, são mulheres que têm, sei lá, curso de escolas de inglês. Então, elas ofereciam o curso de inglês para as crianças que a gente estava atendendo na instituição. Então, um trabalho voluntário muito interessante.
E na época eu falei para ela, Sol, tudo menos isso, porque meu filho tem 2, minha filha tem 4, eu não vou conseguir ouvir esse tipo de demanda no consultório e chegar em casa e ver meu filho, imaginar que aquilo pudesse acontecer com ele ou com ela. E aí passaram-se 2 meses, ela perguntei de novo, Sol, estou procurando, Débora, pelo amor de Deus, vai para lá, você entende de direito de família, a gente precisa de uma pessoa como você. E aí eu falei para ela assim, Sol, eu vou, na condição de que eu vou passar minha quinta-feira à tarde, mas se em 2 meses eu não conseguir lidar com a demanda, infelizmente eu vou abrir mão. Pode ser dessa forma, ela pode ser. Gente, em 6 meses na instituição, eu já estava como responsável técnica, eu já fazia triagem de todos os casos que chegavam do judiciário, aí eu passei a visitar a DPCA, as DEANs, né, os tribunais para divulgar o nosso trabalho, porque é todo gratuito. E aí eu estava supervisionando na época 24 profissionais de psicologia, todo mundo voluntário. Eu fazia palestras nas creches que eram conveniadas com o Instituto Camalho sobre abuso sexual. E aquilo foi me dando uma abrangência do que era psicologia jurídica. Eu fiquei 2 anos na instituição, porque eu tenho isso como hábito. 2 anos depois, eu me cadastrei, eu já sabia muito sobre direito de família. Eu fui ler em função do divórcio que eu passei. Eu sou uma pessoa que desconfia do conhecimento do outro, então eu confio no que eu estou lendo, no que eu estou estudando. Então eu fui estudar em casa sobre direito de família, depois eu fui fazer curso de psicologia jurídica, curso de direito de família mesmo, né? Então eu acho a importância assim, do nosso trabalho aqui, porque se eu não fizer um trabalho que é quase próximo do perfeito, eu estou destruindo aquela família. Então eu acho muito preocupante a área da psicologia jurídica nesse sentido, né? Porque psicologia jurídica não é só a vara de família, gente, são outras, a vara forense também, né, que é criminal, que eu não tenho isso como objetivo de trabalho, mas é uma vara também que requer profissionais qualificados, né? E, bom, é isso, foi assim que eu entrei na psicologia jurídica e estou aí hoje também como assistente técnico, né, de perícias e fazendo esse trabalho para ajudar essas famílias a se reconstruírem, né? Você fala uma coisa muito, muito forte, né? Assim, a psicologia jurídica, ela pode construir uma família, reconstruir, ou ela pode destruir, né? Essa visão, essa importância da ética profissional, né? De não tomar um viés, né? Por mais que você seja mulher, não se enviesar para esse lado, não tomar partido, não ser, né, voltada para um lado ou para o outro, isso é de uma grandeza, eu imagino, e de uma dificuldade muito grande. Porque, sim, como você disse, quando você for lá para o Instituto, ver crianças vítimas de violência sexual, vítimas de abuso, mulheres vítimas de violência doméstica, e pensar que poderia ser seu filho, né? Naquele momento você não se sentiu capaz, e hoje você está à frente, e eu conheço o seu trabalho, porque eu já vi seu trabalho, já presenciei o seu trabalho, e é um trabalho, gente, não é porque ela é minha amiga, não estou rasgando cedo aqui, mas um laudo de 80 ou 120 páginas, enquanto tem gente que faz laudo aí de 20 páginas chorando, dizendo, olha, mas eu fiz um laudo de 20 páginas. O que é 20 páginas comparado a 20 anos de relacionamento, a 20 anos de tortura, a 20 anos de sofrimento, de violência, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu parabenizo você, Débora, por esse cuidado, por essa ética profissional que você tem, e eu imagino que quantas histórias você já não vivenciou e já teve que fazer todo um trabalho, né, psicológico, né, terapêutico, para tentar não absorver isso. E falando em trabalho psicológico, né? A gente como profissional de psicologia, não existe esse código de ética do profissional de psicologia, mas é quase uma regra subliminar para nós, né? A gente tem que estar em processo terapêutico, porque eu ouço coisas horríveis em perícias, horríveis.
E em final de 2023 eu tive uma crise de burnout, de excesso de trabalho. Eu cheguei a trabalhar no mesmo período com 11 juízes. Então eu estava fazendo uma média de 7 a 8 perícias por mês. E desde a pandemia foi quando deu esse boom de perícia particular. Eu fiquei acho que uns 5 anos da minha vida trabalhando de domingo a domingo e dormindo 3 a 4 horas por dia. E não tinha um médico meio que não brigava comigo. Porque é claro que isso vem para a parte, a gente psicossomatiza, né, as coisas que a gente ouve. E aí eu tive uma crise de burnout e engordei 30 quilos em 2 meses. E aquilo que me acendeu um alerta, né, eu falei assim, opa, peraí, chega, eu não digo parar porque eu amo o que eu faço, mas eu preciso diminuir porque meus filhos ainda, apesar de ser 17, 19, ainda são filhos, né? Sim. Eu preciso cuidar um pouco de mim. E esse cuidado que a gente como profissional tem que ter, né? Assim, até onde vai o seu limite naquela demanda. E eu não consigo parar o trabalho que eu faço porque eu me sinto salvando famílias, eu me sinto salvando crianças. E eu quero morrer fazendo isso. Porque para mim é uma missão mesmo. Mas a gente falando em terapia, para a gente profissional que trabalha com essa demanda, não só com essa demanda, acho que com toda a demanda de consultório, eu preciso de uma supervisão, eu preciso de um atendimento comigo, para eu não misturar a minha história com a história do que eu estou ouvindo, né? E aí eu remeto ao atendimento também dessas mulheres que são vítimas, a necessidade desse atendimento por parte dessas mulheres, né? Porque as mulheres precisam desse atendimento psicológico. A gente tem aí os CREAS, a gente tem os CRAS, né? Aqui em Brasília a gente tem várias casas de abrigo que fazem esse acolhimento com a mulher. Mas eu preciso de uma mulher fortalecida na sua autoimagem, na sua autoestima. Então eu preciso trazer essa mulher para o atendimento psicológico. E uma coisa que é muito clara, quando a mulher é vítima de violência, não cabe terapia de casal, gente, em hipótese alguma. Por quê? Porque a terapia de casal, ela pressupõe que ambas as partes ela têm responsabilidade sobre o problema. Mas quando eu estou numa terapia de casal em que existe a violência, é a mesma coisa que eu colocar ela num patamar de uma violência institucional, porque é uma relação abusiva. Exatamente. Então não cabe terapia de casal numa situação dessa. Por quê? Porque o agressor, ele vai usar as falas que a vítima disse no processo terapêutico contra ela em casa. Ele vai ficar mais agressivo, porque ele não vai aceitar ele ser desmascarado no processo terapêutico. Olha, ele está me batendo, ou ele está falando que eu não valho nada, que eu sou burra, eu ia usar palavras de baixo calão, vou preferir não fazê-lo, apesar de não ser palavras muito comuns nesse. Então, essas situações, em processo terapêutico de casal, elas colocam a vítima em mais risco ainda, porque se torna munição para agressão em casa. Sim. Então, terapia de casal não é recomendada para esses casos em que tem violência doméstica, e sim terapia individual, porque a terapeuta precisa fortalecer essa mulher, primeiro ajudá-la a identificar a situação de violência que ela vive, e segundo, fortalecer ela. E uma coisa que é importante, gente, eu me lembrei agora de um caso, e eu fico muito triste com o caso, Rosinei, porque na época eu era muito nova, muito inexperiente ainda na psicologia, mas eu me lembrei desse caso porque eu tive uma cliente em terapia individual, e ela era uma mulher linda, enorme, eu tenho 1,70, essa mulher devia ter uns 75, 80, e linda. E ela entrou no consultório exatamente relatando que ela era vítima de violência, inclusive física. E o marido dela na época era policial militar. Então ela me contava coisas horríveis. E eu, na inexperiência, talvez, né, eu falo assim, eu ajudei até onde eu consegui naquela época, no meu conhecimento, ajudá-la. Mas hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu podia ter feito tanta coisa por aquela mulher. E eu me lembro que eu atendi ela por 1 mês e meio. E logo em seguida ela saiu. Ela foi embora e nunca mais voltou. Mas nas últimas sessões dela, acho que, se não me engano, na última sessão dela, ela me disse que ela estava feliz porque tinha descoberto que estava com câncer. E que ela preferia, e que ela sabia que ela ia morrer. Meu Deus. Isso é muito grave, assim. Ela não conseguia sair dessa situação de violência física. Até onde eu me lembro, ela apanhava praticamente todas as semanas.
E eu perguntava assim, se ela não contava para a família, se não. E ela, quando ela descobriu que ela estava com câncer, ela ficou feliz porque ela sabia que ela ia morrer pelo câncer. Meu Deus. Então são situações assim muito graves e que a terapeuta tem que estar, quando a gente fala assim, atenta a isso, porque hoje a gente tem muito mais informação e hoje a gente tem talvez até muito mais recurso, né? Eu, terapeuta, por obrigação profissional, eu tenho que avisar a profissional não só, gente, mas criminal mesmo, eu respondo por omissão, né? Criminalmente eu respondo por omissão quando eu sei que algum cliente meu está em situação de risco. Então eu vejo muitas pessoas da psicologia, Débora, eu tô com a situação tal, o que eu faço? Abre o boletim de ocorrência. Ah, mas aí vai ficar meu nome. Faça por... A gente tem esse direito, né? De abrir boletim de ocorrência e não... Esqueci o nome, gente. E não colocar, não se identificar. Anônimo, né? O anonimato. Anônimo. Isso eu aprendi quando eu ia na delegacia denunciar os casos que eu ouvia lá no Instituto Camalho. E eu lembro que o agente de polícia mesmo, foi uma situação assim, eu fui relatar sobre uma criança, mas na verdade a prima que foi junto do atendimento é que trouxe que ela que estava sendo assediada. E aí eu relatei isso para a gente e ele falou assim, pois é, tá vendo, a senhora é obrigada a denunciar, porque se a senhora não faz, essa criança um dia vai aparecer aqui na delegacia. E aí eu vou perguntar para ela, né, tá, você já falou isso para alguém? Ah, já falei isso lá no lugar tal, com a terapeuta tal. Aí a senhora responde por crime de omissão. Então, o terapeuta individual, ele tem que ter essa ciência de toda, gente, e qualquer situação em que você percebe que seu cliente está em risco, você tem a obrigação jurídica de denunciar. Eu faço isso com a maior facilidade do mundo, não tenho dificuldade sobre isso, e a gente, não só pela responsabilização criminal que eu tenho, mas eu acho que por uma responsabilização social, sim, cultural. Eu estou ouvindo, eu tenho a obrigação de falar. Eu acho que os meus laudos aqui em perícia, eles fazem diferença, e passaram a fazer diferença, porque eu fiquei conhecida em Brasília como perita que não tem medo. Mas eu acho que se trabalhar com essas demandas e você tiver medo, você não pode ser nem profissional de psicologia. Sim. Então a gente está aqui, exatamente, não é para denunciar só, gente, é para alertar, é para abrir essa visão do mundo que é diferenciada, né? Sim. E você tocou num ponto, Débora, que é bom para a gente esclarecer isso para alguns profissionais da psicologia. Porque quando fala de violência e de denúncia, essas coisas, as pessoas... Ah, mas a minha ética não me permite falar. A ética me diz que eu não posso falar o que é dito dentro do consultório psicológico, dentro da sessão terapêutica. A gente não está falando para você entrar em detalhes. A gente não está falando para você relatar o que está acontecendo cotidianamente dentro, mas se você percebe que aquela sua paciente está em risco iminente de sofrer uma violência ou até de repente de morte mesmo, é sua responsabilidade. E aí a gente não está falando de antiética. A gente a gente tem que ter esse entendimento, né? E eu acho que isso é importante ser dito, é importante ser falado, porque nós temos canais de denúncia. Se você não quer falar como profissional que está ali, o 180 está aí. Pode a norma e dizer o que está acontecendo, relatar, né? Pode fazer um boletim de ocorrência de forma anônima também. E esses são os direitos que sim, te garantem a você preservar o seu nome como profissional, mas também preservar a vida e a segurança dessa pessoa que confiou a sua vida a você. Uhum. Né? E essa coisa que você disse aí, a mulher, ela encontrar no câncer a solução do problema dela, é difícil. E a gente fala isso, Roseni, quando o profissional de psicologia, ele acho que a coisa mais importante da psicologia, para mim, hoje, é saber todo o código de ética, todas as resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Porque
quando eu vou ver sobre a resolução sobre o sigilo profissional é uma coisa, denúncia sobre agressão, sobre violência é outra. Sim. Existe um limite para as duas coisas. Eu tenho que ter sigilo numa situação dessa, como eu acabei de trazer um fato real, eu, momento algum, identifiquei quem é, a situação que é, a Ana que foi, nem nada. Mas eu trouxe um fato que é grave. O fato grave que você tenha certeza, de verdade, eu acho que não precisa nem ter certeza, que você está ouvindo que aquela pessoa está sob risco de vida, não existe mais sigilo profissional. Ali já é uma vida, você responde por ela. Então você passa a ser obrigado, e não é só psicologia, todo profissional de saúde é obrigada a fazer a denúncia. Sim. Porque se não faz, você responde por omissão. Então, não existe sigilo profissional quando existe risco de vida. E isso tem que ficar muito claro para nós da psicologia, nós profissionais de saúde. Porque, para você ver como é que acontece, né, nessa distinção entre consultório psicológico e atendimento médico. Se qualquer pessoa chegar num hospital, numa situação em que, vamos supor, a criança foi agredida fisicamente, está toda com roxo, já existe um alarme, tipo um protocolo que se segue dentro do hospital. Sim. Já se aciona o conselho tutelar, já se aciona a delegacia. É a mesma coisa que a gente tem que fazer dentro do consultório. É a mesma coisa. Exatamente. Nós somos responsáveis pela vida daquela pessoa. Essa noção e esse conhecimento que a gente precisa ter, né? Que a gente está falando aqui de violência de um modo geral, mas também de entendimento da sua responsabilidade, não só como profissional, mas como cidadão também, né? Que a gente não está falando só como, que a gente está falando de paciente, mas a gente também está falando de ser humano, né? De pessoas que estão ali. Eu vou precisar fazer um micro intervalo comercial, porque a gente já está caminhando para o final, mas eu quero voltar com a Débora, porque eu quero que ela deixe algumas mensagens para a gente, que ela fale um pouquinho do que a gente está vivenciando hoje na mídia em relação à violência contra a mulher. Vou lá rapidinho, só beber uma água e você também. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. A Prefeitura de Itaituba melhora a mobilidade urbana com investimentos nas vias públicas em toda a cidade. Tem asfalto novo nos bairros Novo Paraíso e Nova Itaituba, bairro Liberdade, bairro Vitória Régia, bairro Botinha e várias frentes de trabalhos em parceria com o governo do estado, que vem mudando o visual urbano e ofertando melhor trafegabilidade nas vias públicas. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. O Cred Cidadão continua ofertando excelentes linhas de créditos para micro e pequenos empreendedores de Itaituba. Por isso, é importante estar em dias com o banco para melhor aproveitar as opções de créditos. Atenção credores de 2022, 2023 e 2024. O Cred Cidadão está renegociando as dívidas com oportunidades incríveis de até 50% de desconto dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento, anexo ao Centro Administrativo Municipal, das 8 às 17 horas e fique em dia com o Cred Cidadão.
Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. A Prefeitura de Itaituba investe e valoriza a educação especial e a educação inclusiva, criando ambientes diversificados e enriquecedores, proporcionando educação de qualidade para todos. São 21 polos educacionais especializados na rede municipal de ensino, contemplando mais de 1.230 estudantes na cidade e no interior. A CEMED dispõe de equipes preparadas, com mais de 450 profissionais, mediadores, cuidadores e professores, que vão além do acesso à sala de aula, garantindo a valorização das diferenças, com oportunidades reais de aprendizagem, desde o ensino infantil ao 9º ano. A educação especial e a educação inclusiva integram fortalecimento educacional em todo o município. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno, último bloco. Eu tô triste já, porque eu queria continuar aqui, porque tem muito assunto ainda. A gente já falou dos impactos, mas a gente ainda tem mais coisa para falar. Mas, infelizmente, o programa termina às 11 horas. Tem outro programa para começar logo depois do meu. Mas, antes de encerrar, eu quero pedir a Débora para falar um pouquinho para vocês, principalmente para o pessoal aqui de Itaituba, né? Meu fio está aparecendo aqui. Principalmente para o pessoal aqui de Itaituba que está assistindo ao vivo ou que está assistindo pelo YouTube. Para o pessoal de Brasília, eu sei que meu programa está chegando lá em Paris, está chegando lá em Amsterdã, nos Estados Unidos. Eu tenho recebido aqui umas mensagens de gente de várias partes desse mundo aí, dizendo que está acompanhando meu programa, que está cada dia melhor. Essa semana eu tive elogios também do vereador, né, Iamax, falou que meu programa realmente está de excelência. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, mas antes de eu me despedir, eu vou pedir a Débora para falar um pouquinho, Débora, assim, fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, do que pode deixar como aprendizado, como informação, como orientação para as mulheres que estão aqui assistindo esse programa e para os homens também que estão assistindo o programa. Eu acho que principalmente, né, uma maneira da gente melhorar, diminuir essa estatística, a mulher, ela precisa fazer algo que é significativo, ela precisa quebrar o silêncio. Ela precisa buscar uma rede de apoio para ela. Em rede de apoio, uma pessoa que ela confia, amigo, família, mas não necessariamente só amigo e família, porque existem amigos e familiares que vão mais colocar aquela mulher como culpada do que como vítima. Então, quando você identificar sobre isso, procure um profissional qualificado para você falar sobre aquilo. Mas a importância de você começar a falar do que você está acreditando que você está passando. Porque às vezes você não tem noção daqueles dos 5 tipos de violência contra a mulher, né? A mulher precisa denunciar, ela precisa procurar uma delegacia da mulher, abrir um boletim de ocorrência e solicitar uma medida protetiva de urgência. Isso tem que ser feito em qualquer caso. E procurar apoio, né, dos CRAS, dos CREAS. Eu não sei se Itaituba conta com esse tipo de... Sim, nós temos um CREAS e nós temos 5 CRAS. Ótimo. Hoje eu atendo, eu sou de um CRAS, tem o CRAS e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é ligado ao CRAS. Então a gente faz esse acompanhamento. Porque são profissionais qualificados para te ajudar a identificar, né, a possível violência. E uma coisa que eu acho importantíssimo, né? A mulher tem que ter um plano de fuga. O que é? Porque às vezes a mulher, ela realmente já está no nível de violência física e ela vai precisar sair de casa. Então,
para sair de casa eu preciso planejar, gente, porque eu tenho que juntar documento, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter um lugar seguro para ir. Então não é simplesmente sair de casa e fugir, eu preciso planejar essa saída, né? Então buscar a rede de apoio mesmo. E uma coisa que é importante é essa conscientização de ter uma pessoa da sua confiança para você falar sobre o assunto. De preferência, óbvio, né, profissionais qualificados no processo terapêutico, individual ou nas institutos, né? E uma mensagem que eu gostaria de deixar para as mulheres, né? Vocês não estão sozinhas. O que você está vivendo não é amor, é aprisionamento. E a vergonha e a culpa não é sua, é de quem está agredindo. E existe uma rede de apoio, existem leis nesse país. Existe uma vida inteira esperando por você do outro lado do medo. Então você precisa denunciar 180, 190, porque a sua vida importa, né? Então você precisa dar o primeiro passo, mesmo que você esteja com medo. Mas eu não tenho dúvida que a liberdade vale a pena. Eu também não tenho dúvidas, e tem até uma frase, uma mensagem que eu coloquei aqui para a gente entender a importância de você denunciar, a importância de você falar, né, sobre o que está acontecendo dentro da sua casa, porque tem um dado aqui muito ruim da gente falar, mas que precisa ser dito, que a Débora me passou também. No ano de 2025, nós tivemos 1.653 órfãos, crianças que ficaram sem suas mães, sem a pessoa que te gerou. Então, isso é um dado muito sério, né? Sim. É a sua segurança, obviamente, mas também a segurança do seu filho. Porque hoje, infelizmente, o que a gente vem vendo são agressões não só com a mulher, mas para toda a família. Nós tivemos vários casos, aqui recentemente, aqui na região norte, aqui, um homem colocou uma criança de 2 anos, se eu não me engano, com a mulher dentro do carro, jogou gasolina e ia colocar fogo, porque disse que ou era com ele ou era com ninguém. Então, quer dizer, ele não pensou, né? Nós tivemos o caso aí em Tumbiara, né? Que ele tirou a vida dos filhos e tirou a própria vida. Então, a gente vem vendo muitos casos em que os filhos estão sendo envolvidos nesse processo de violência. Então, falar sobre isso, denunciar, de novo, 180 é anônimo, você não precisa dizer seu nome, seu endereço, sua idade, seu telefone, não, você tem que contar o caso e falar sobre isso. E aquela velha história, né, Débora, que a gente ouvia quando criança, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete a colher, né? A faca não, a colher, o garfo, né, gente? Sim. Mas você não vai enfrentar a família de frente, mas você vai para os canais de denúncia, você vai denunciar esse caso, você vai ajudar essa mulher a encontrar esse poder de tomar as rédeas da sua vida novamente, porque, como você disse, a vida dela importa, né? A vida de todos nós importa. Eu quero deixar só uma mensagem aqui também. A dignidade feminina não reside no que a mulher faz, na posição que ocupa ou no papel que desempenha na família. Ela reside no simples e sagrado fato de existir. É o direito de ocupar espaços sem pedir licença, de ter voz sem precisar gritar e de caminhar sem o peso do medo. Essa é a minha mensagem para você, mulher, que está aí passando por qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, emocional, patrimonial, qualquer tipo de violência, você tem que denunciar. Você precisa colocar a sua voz, ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida para quem pode realmente te ajudar.
E a Débora falou nessa questão dessas redes de apoio. Encontre as redes de apoio na igreja, na família, no ambiente de trabalho. Sempre vai ter alguém, de fato, para te amparar, para te ajudar, para acolher a sua dor e para te orientar. Mas não deixe de procurar um profissional capacitado, um profissional que saiba interpretar a sua dor e te orientar da maneira correta. Amigos, comunidade é importante, mas a ajuda de um profissional qualificado, especializado nesse assunto é de fundamental importância. Quero ver só a carinha da Débora para mandar um beijo para ela muito grande, para essa minha amiga de 41 anos aí, né, minha amiga? Que amiga de ensino médio. Ensino médio aí, e que é essa profissional incrível por ter tirado esse tempo para estar aqui. Eu, se Deus quiser, ainda vou trazer a Débora ao vivo aqui no meu programa, porque a gente vai fazer um programa de mais de 3 horas, 4 horas. Vamos marcar um podcast aí pra gente falar sobre isso. Eu falo demais, entendeu? Nós duas, né, amiga? Mas, Débora, de verdade, foi uma honra ter você aqui. A gente aprende muito com você. Você é uma pessoa de um conhecimento muito vasto e de uma responsabilidade, compromisso muito grande com a nossa profissão, mas especialmente na linha que você resolveu seguir, que é a jurídica. E eu só tenho que te parabenizar, te agradecer, desejar uma semana incrível para você, para a Brisle, que está lá do outro lado do oceano ainda, lá em cima. Sim. Esqueci o nome do menino, gente. César. O César, para o César também, e dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. A gente se vê no WhatsApp, no Instagram, e a gente vai se falando. Bom, para você que fica aqui na Rede TV Itaituba, pelo canal do YouTube, pelo TikTok, eu quero deixar para você um desejo de uma semana incrível, cheia de muitas bênçãos, de muitas prosperidades. Wesley, dá para deixar aí só o convitezinho da AVCC para o dia 14 de março? Tá aí o convite, gente. Eu faço questão da presença de vocês. Dia 14 de março, às 19 horas, lá na Igreja Matriz do Nossa Senhora do Bom Remédio, a Constituição da AVCC de Itaituba. Vem fazer parte desse projeto lindíssimo que está crescendo, que é de apoiar aí o Hospital de Amor e ajudar as pessoas que estão passando por essa doença que é tão agressiva, que é o câncer. Então, eu quero muito contar com vocês, que vocês tenham uma boa semana, uma semana muito abençoada, muito linda, muito cheia de bênçãos e alegrias, né? Foi uma honra estar com vocês mais uma vez. Um beijo para vocês. Venha ser pleno você também.